Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também. E vamos pro vídeo. Muito mal essa história dele. Enfim, Manu, você já falou do time do Flamengo, né? Um time com força máxima para essa partida contra o Cruzeiro. Os titulares, né? Havia muita reclamação em relação a esse time do Flamengo, ao desempenho, só num quesito que era a eficácia na conclusão, né? Que era transformar oportunidades em gols. O time titular mostrou um melhor aproveitamento na última partida. Nesse jogo, né, ontem, jogando pela Copa do Brasil, com o time reserva e com os garotos, voltou a ter esse problema de eficácia. Foi o Joshua, como você falou, que resolveu ontem nessa estreia pelos profissionais, nessa chance que ele teve de entrar em campo e fazer o gol da vitória. A tendência é que, voltando os titulares, né, isso consiga, principalmente com a expectativa do Pedro, né, continuando como titular da equipe, isso seja solucionado, digamos assim, pelo Filipe Luís? Até com os titulares mesmo, né, Camila? Recentemente o Flamengo teve esse problema no ataque, teve dificuldades de colocar a bola nas redes, mas contra o Corinthians isso acabou. O Flamengo fez um jogo ofensivo de muito volume, conseguiu fazer 4 gols, né? E agora contra o Botafogo, o Filipe Luís até brincou depois na entrevista coletiva que todo mundo do ataque teve a chance de fazer o gol, mas foi um menino da base que acabou fazendo, né? O Flamengo realmente criou muitas chances contra o Botafogo, foram 24 finalizações, pelo menos umas 10 chances ali mais perto do gol, mas precisou da entrada do menino já na reta final do jogo, aos 36 minutos do segundo tempo, para que pudesse sair com essa vitória nesse jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas as circunstâncias eram outras, jogadores reservas, dá para colocar isso na balança, o campo também, o Flamengo reclamou bastante do gramado lá do Castelão de São Luís, e agora com os titulares, mais uma chance para o Filipe Luís seguir nessa crescente, colocar à prova o trabalho ofensivo da equipe. O Flamengo, que vem de 6 jogos sem sofrer gols, a defesa tem sido um ponto forte do time. Filipe Luís tem elogiado bastante, né, essa solidez defensiva do Flamengo, mas no ataque realmente o Flamengo tem deixado a desejar, então vai ser mais uma prova, mais um teste para o time titular esse jogo contra o Cruzeiro. Mas é óbvio que com jogadores decisivos, como são os casos do Arrascaeta, do Pedro, o Flamengo fica muito mais perto do gol, então a vida deve ser mais fácil para o time do Filipe Luís no domingo, com seus principais jogadores à disposição. E o trabalho do Filipe Luís é muito marcado por essa questão do volume ofensivo, da posse de bola, o time todo jogando no campo de ataque. Acontece que os adversários já estão sabendo disso, então vai ficando cada vez mais difícil para o treinador montar equipes, furar bloqueios, né? Acho que contra o Cruzeiro vai ser diferente do que aconteceu contra o Botafogo, um time de outra divisão que se propôs somente a defender, mas ainda assim é bom para o time titular ter esses testes maiores, essas provas aí, esses desafios, porque pelo que vem pela sequência, né, o Flamengo se preparando também para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em junho, então cada vez mais o calendário vai apertando e tendo adversários como o Cruzeiro no domingo é importante para o time melhorar, desenvolver, e é isso que o Filipe Luís tem falado muito nas entrevistas coletivas, né? Ele tem olhado sempre para frente, olhado sempre para essa questão da evolução. Ele não tem gostado do que tem visto no ataque, principalmente por causa das chances perdidas. O time cria muito, o time tem muito volume, mas não consegue concluir a gol, não consegue ter esse último passe, essa última finalização ali como um ponto forte. Então é algo que o Filipe Luís tem trabalhado. Mas domingo tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Everton Cebolinha, que até entrou ontem no segundo tempo, mas deve começar como titular também. Enfim, o Gerson voltando. O time vai com força máxima buscando essa vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Muito em cima do que a gente falava, né, Betão, no início aqui do programa, da questão de gerir elenco e entender em que momento você pode utilizar as peças que você tem e ir alcançando os objetivos. Ontem me parecia, o Filipe talvez imaginasse que no primeiro tempo conseguisse resolver logo a partida, acabou precisando usar alguns titulares, veio de um menino o resultado, mas enfim, conseguiu uma vitória que encaminha, embora precise confirmar no jogo de volta a classificação, né? Sim, é um confronto que a diferença é muito grande, né? Vendo o jogo, você enxerga que o Filipe está conseguindo implementar o jeito de jogar
independente dos 11 que ele coloca, ontem não tinha Pedro, não tinha Arrasca, não tinha Gerson, não tinha De La Cruz, não tinha alguns jogadores. E é um Flamengo em cima do Botafogo da Paraíba, alugando o campo de defesa, muito em cima, criando muitas chances, mas acontecendo o que acontece com o Flamengo sem Pedro e Arrascaeta, né? São dois caras, o Pedro voltou agora, mas já voltou mostrando o poder dele de decisão. O Arrascaeta está acho que é o melhor início de brasileiro desde 19, se não é melhor do que o 19. É muito bem artilheiro, fazendo gols, tem 5 gols no campeonato. Então, assim, esses dois jogadores são os dois jogadores hoje que melhor concluem, que chegam mais perto do gol, são esses dois. Tirando eles, o Flamengo tem uma série de pontas e eu acho que o Cebolinha e o Luiz são dois jogadores que podem te entregar gol. A questão voltaram de contusão, ainda não estão com essa questão mais de uma forma mais aquecida. Agora, tem o Michael que não entrega gol, isso é de fato. E o Juninho tem uma certa dificuldade, mas também está com um pouquinho de azar também, nosso Juninho. Tem algumas valências, a bola do gol do Joshua é uma bola de força dele pelo alto. Por baixo, em bolas cruzadas, já não é a primeira vez que ele chega depois. E o Michael está com problema. E o próprio Felipe concorda. O Michael, ele, de fato, entrega nas outras fases, de quebrar linha, de reter no X1, mas a decisão, ou até para passar, e para fazer o gol, pior ainda, para fazer o gol ele tem um problema. Eu acho que desses pontos do Flamengo é o que tem uma deficiência de fato, pelo que a gente tem ouvido no meio. E o Flamengo está pensando num ponto que faça gol, além de lateral, se o Wesley sair, e do Jorginho. Mas o que eu acho bacana, e que o Felipe está conseguindo, a ideia de jogo dele está presente mesmo num time com 8 mudanças. Isso é interessante. O maior problema do Flamengo hoje, de verdade, entre aspas, eu estou aqui fazendo uma ironia, tá? É criar chance demais. Parece que é um problema. Cria muita chance. Quer que faça 100 gols por partida, gente? Isso. Claro que tem um outro jogador que está perdendo gol. Mas aí faz parte. Primeiro, o Michael nunca fez. Você está esperando que o Michael faça 500 gols, você está esperando errado. Mas ele entrega outras coisas e ele não é o principal jogador que vai decidir. O Flamengo não vai ser campeão se o Michael começar a fazer gol. Não é para isso que funciona o time. Eu acho que se olhando o todo, é isso que o Betão está falando. É um time que marca em cima, pressiona e tá o tempo todo e não para de atacar e cria chance uma atrás da outra. Pode pegar qualquer campeonato do mundo aí. Pode olhar que hoje é fácil. Você olhar número de chances, conversão. Ver os times que menos convertem ou que mais perdem grandes chances. São os melhores times. São os times que mais criam. Você está chegando o tempo todo, uma hora você vai perder gol. Faz parte. Tem jogadores que às vezes estão numa fase um pouquinho pior. O Bruno Henrique, você vai estar preocupado se o Bruno Henrique sabe fazer gol? Ele está perdendo ontem teve um que ele dominou errado. Acho que ele poderia ter dominado com a perna esquerda, ou já chegado batendo, tentou dominar aqui por fora. O gramado também não é ideal, escapou. Mas, no geral, o Flamengo está criando muito. É um problema, tem que criar pouquinho e fazer só um gol de cabeça, 1-0. Aí é melhor. Aí ninguém vai falar nada. E quando acerta o pé, faz 6. Aí a galera quer isso na hora. Eu acho que, claro, tem que... Opa, o Felipe Luiz vai falar, pô, galera, Michael, pô, cara a cara, né? Bota ali no gol. Claro que tem que ter essa preocupação. Mas não é um grande problema. O Flamengo está longe de ter um grande problema. Pelo contrário, o Flamengo está mostrando jogo após jogo que cria muito, tem volume, todo mundo sabe onde jogar, pressiona. Então, para melhorar esse problema, o jeito mais fácil é parar de criar chances. Obviamente que não precisa fazer isso. Flamengo e Cruzeiro que promete um bom jogo, né, Coutinho? Promete porque o Cruzeiro tem se transformado, né? Até acho que o último jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão talvez tenha sido o pior dos recentes, né? Contra o Vasco. Acho que o Cruzeiro não conseguiu ter tanta imposição assim como em outras partidas, como a gente viu, por exemplo, contra o Vila Nova, ou como tinha visto contra o Bahia também. O jogo contra o Bahia, para mim, é um modelo, o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. É um time que vai querer marcar a série de bola do Flamengo, assim como o Flamengo vai querer marcar a do Cruzeiro, e que quando essas equipes conseguem superar esse momento de pressão adversária, eles têm muito talento, né? E têm apresentado coordenação para aproveitar os espaços nas costas da defesa adversária. Então, talvez seja o jogo que, para mim, é o mais aguardado da rodada, desse ponto de vista aí de técnico e do duelo tático, além, é claro, olhando a tabela também, cara. Fator Gabigol, né? O Cruzeiro tá no G4 olhando lá pra cima. Você pegar o primeiro, é jogo pra você encostar. Opa, tô sonhando com o título. E claro, o Flamengo, pensando nisso, quer abrir pra esses outros times. O jogo parece que vai ser muito bom. Domingo, 6h30 da noite, transmissão do Premier. Obrigada, Emanuele Ribeiro. Obrigada ao Guilherme Macedo pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Rodada que também... Últimas informações do Mengão. Verdade, a Mel e a Deixe Luna seu também. comentário, se inscreva no canal e deixa seu like.
like também. Não, acho que é E Luma. vamos pro vídeo. Falar do Flamengo. Pensando que eu sempre erro o nome, você deve ter razão. É Mel e Da Luma. Paraíba ontem por 1 a 0, você Eu já iria deu no like? Coutinho. A Camila costuma errar nome. Exato, eu iria com o Coutinho também. Mel e Luma, então, participação aqui com a gente no Tá Na Área.